Está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje recebemos o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Fernando Weber Matos. Seja bem-vindo. Obrigado pela presença conosco, Dr. Fernando. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre o CREMERS e sobre as atividades da medicina também. Conosco nessa bancada, pela primeira vez, seja bem-vindo, Milton Cardoso, do Grupo Bandeirantes, nosso Band Repórter na Rádio Bandeirantes, dos espaços também no nosso Grupo Bandeirantes. Seja bem-vindo, Milton. Obrigado. E um prazer muito grande estar neste programa com o nosso entrevistado, Dr. Fernando Matos, que tem uma bela história na área da saúde, principalmente no Conselho Regional de Medicina. É verdade, já está pela terceira vez à frente do Conselho, que é o órgão regulador e fiscalizador, né, doutor Fernando? Exatamente. O Conselho se caracteriza por ser um órgão fiscalizador do exercício profissional. E não só do exercício profissional, mas também das condições de trabalho. Então, a partir daí, vocês já anteveem que hoje nós estamos com muito trabalho, já que as condições de trabalho oferecidas aos médicos e ao setor saúde estão cada vez mais precarizadas. Bom, mas o Conselho atua de forma a que isso melhore também, né? Alguma coisa vem se conseguindo, notadamente no interior do estado, né, doutor? Exatamente. Nós temos, só para teres uma ideia, nós estamos com 5 frentes no interior, lutando com o Ministério Público Estadual, conversando com gestores, conversando com médicos, né? Estamos atuando de maneira a fazer a profilaxia das coisas ruins que ocorrem na comunidade, principalmente na assistência médica. É o que nós estamos fazendo. Fazemos visitas de fiscalização, apontamos as coisas que estão erradas, aquelas que precisam ser corrigidas, fazemos um cronograma e tentamos viabilizar pelo menos as condições mínimas de atendimento. É como se um termo de ajustamento. Isso, né? exatamente. É quase que um TAC. Aliás, está na moda, porque Sim. Hoje o que acontece é exatamente isso. A gente visita, faz a fiscalização, aponta os problemas, depois faz um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, o gestor e médicos. E temos conseguido bastante êxito nisso, né? Livramento agora, fizemos isso há poucos dias atrás. Estamos com um problema sério agora em Taquara, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, só para citar esses exemplos mais próximos aqui. Qual é a estrutura que o CREMERS tem hoje no interior do estado? Nós temos 28 delegacias seccionais nos pontos chaves do Rio Grande do Sul, em que existe maior número de médicos. Então, nós temos uma determinada região, por exemplo, Livramento é uma região que pega todos os municípios ao redor e que tem lá 500 médicos atuando. Então, nós temos uma delegacia para facilitar o encontro do Conselho com os médicos na região. E temos 28 delegacias espalhadas em todo o Rio Grande do Sul. É uma estrutura bem considerável, né? Doutor Fernando, recentemente agora, eu vi o Conselho Regional de Medicina de São Paulo submeteu voluntariamente um número expressivo de alunos recém-formados na Faculdade de Medicina, submetidos a um teste, a um exame no Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Chama a atenção, Osíris, doutor Fernando, que 75% dos alunos formados que foram a esse teste foram reprovados. Quer dizer, a qualificação numa área tão importante que cuida da vida das pessoas, que é a saúde, ela, pela fotografia, pela leitura, avaliação do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, é preocupante. Como é que o senhor vê isso aqui no Rio Grande do Sul? É preocupante para todo mundo, né? Não só para o Conselho Regional de São Paulo, mas para todos os conselhos do Brasil, para o Conselho Federal de Medicina e principalmente para a população. Na verdade, o que está sendo demonstrado com esse exame, com essa reprovação, é que os médicos que estão se formando não têm a qualificação suficiente para atuar imediatamente no mercado. Isso já é um diagnóstico feito há muitos anos, não é de agora, tanto é que a categoria médica, através das suas entidades, ela criou, para a solução desse problema, ela criou a especialização em residência médica. Então, a residência médica, ela foi criada exatamente para corrigir esse déficit educacional das nossas faculdades de medicina. Agora, veja, paradoxalmente, isso não é um problema de agora, é um problema já de
a residência médica começou em 1968. Eu fui presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes em 72. 72? 72, vejam, eu sou velho, né? Não, era muito jovem lá então. Naquela época eu era jovem. Então, veja, em 72 nós já tínhamos residências médicas exatamente para fazer com que esse defeito de formação fosse corrigido. De 20 anos, de 72 para cá, então, eu acompanho bem residência médica, a evolução da residência médica e acompanho a evolução das escolas médicas. E o que nós encontramos hoje, a partir do governo, e eu vou citar petista, do PT, o que aconteceu? Aumentaram o número das faculdades e aumentaram também as residências, só que não se preocuparam em olhar as que já existem e que já estão formando mal, e fizeram outras novas faculdades e não se preocuparam em estabelecer condições mínimas para a formação do médico. E criaram residências médicas que antes estavam no controle das entidades médicas e que faziam com que a qualificação ocorresse com 2, 3, 4, 5 anos de formação. Simplesmente disseminaram assim, um sem número de residências médicas. Então, o que nós temos hoje no aparelho formador? Nós temos um déficit nas faculdades, é difícil de dizer isso, mas nós temos um déficit na formação pelas faculdades ruins e criadas em grande número. Não? São todas? Não, todas não, sempre não se pode desqualificar o universo. Mas vamos dizer assim, o razoável seria aumentar o número de vagas nas já existentes e qualificá-las, corrigindo os problemas que elas têm. Mas não, fizeram o quê? Mantiveram a situação ruim dessas faculdades anteriores e criaram um sem número de faculdades novas sem as mínimas condições. E o que o senhor está colocando, Osíris, que o senhor está colocando, doutor Fernando, num raio aqui de 50 quilômetros daqui a Novo Hamburgo, nós estamos praticamente com 8 faculdades de medicina. 8 faculdades de medicina. Pois é. Então, a nossa preocupação em termos de conselho, e olhando isso que eu estou dizendo, na verdade, será que nós temos 8 grandes hospitais de qualidade no Rio Grande do Sul? Eu devolvo a pergunta para os senhores. Será que nós temos 8 hospitais... Para servir para residência, né? E para hospital-escola? Isso. Eu pergunto assim, Santa Casa. Podemos... Sim. Santa Casa Misericórdia é um exemplo muito bom para citar o complexo, para citar um não público, né? Claro. O público, um hospital de clínicas, um particular, PUC. Será que nós temos mais, se temos 8 nesse raio, será que nós temos outros 5 grandes hospitais? Esses 3 são grande referência. São grande referência. Tem que ser o balizador dos outros. Isso. Pois é, mas a partir daí que os outros têm que se construir. Isso. Nós temos que olhar o exemplo melhor e tentar chegar nele para cima. Como é que corrige esse cenário todo, né? De proliferação e de perda de qualidade na residência? Primeiro precisa de dinheiro, mas não para a residência. O mínimo que precisa de dinheiro para fazer uma residência qualificada, primeiro tem que ser profissionais qualificados que atuam no hospital e que vão aderir à residência médica para ensinar. Vão ensinar. E o provento que vai ser retirado desse trabalho é muito pequeno. O que tem que fazer num hospital? Um hospital ele tem que ter área física adequada, ele tem que ter instrumentos adequados, equipamentos adequados de ponta, ele precisa ter alas bem padronizadas, urgência e emergência, obstetrícia, bloco cirúrgico, serviço de recuperação anestésica, que é o básico, eu estou falando de coisas básicas, ele precisa ter tudo isso estruturado. E hoje nós temos em muitos poucos hospitais essa estrutura adequada e mínima, não é uma superestrutura. Ninguém quer uma estrutura de hospital de clínicas, ninguém quer uma estrutura de Santa Casa, que são centenários, que já tem muito tempo e investimento continuado, né? Nós estamos falando de serviços, hospitais filantrópicos ou hospitais... Mas tem que ter o básico e a inteligência. Exato. Que vai ensinar depois. E o básico para ter precisa de dinheiro. E hoje, todos vocês sabem, vocês vivem discutindo e anunciando aí, demonstrando que a menor preocupação que se tem é com a saúde. Parece que assim que
que ninguém está se importando em organizar, em distribuir corretamente as verbas, em fazer quem atende proporcionar um mínimo de condições para o usuário. O resultado disso são as queixas que tem, né, do atendimento pela população. Um detalhe importante, né? Esse problema da saúde não vem só do governo do PT. Eu lembro bem do Fernando Henrique, o Adib Jatene, com quem eu tinha uma relação pessoal, me disse, ele criou a CPMF e no primeiro mês de faturamento da CPMF, José Serra, era o ministro de Planejamento, foi lá, sacou todo o dinheiro da saúde e a partir dali nunca mais o CPMF foi para a saúde. Ele acabou, inclusive, pedindo demissão do cargo de ministro da Saúde, né? Essa é uma coisa que nós podemos discutir também. Eu acho muito importante, que eu acompanhei isso lá de perto. Eu falo e critico abertamente o PT, exatamente porque o PT iniciou a desconstrução tanto da medicina, das faculdades, quanto tanto da residência médica e a desconstrução da figura do médico. E trouxe um maléfico mais médicos para nós. Nós temos milhares de jovens que poderiam estar trabalhando, desenvolvendo a sua arte junto da comunidade e trazem 10 mil médicos de fora, que não se sabe se são médicos ou não e que podem fazer qualquer coisa. Qualquer erro de um médico brasileiro é julgado pelos conselhos de medicina, é julgado pela justiça brasileira. Os cubanos fazem qualquer erro, nós não temos ação nenhuma por decreto. Isso é importante que os meus colegas médicos saibam. Os problemas todos são denunciados, mas o Conselho não pode agir sobre os médicos cubanos porque estão protegidos por um decreto-lei. Fora de jurisdição. Fora de jurisdição. E absurdo. Qualquer problema que é denunciado vai ser discutido no Ministério da Saúde por um grupo que acaba fechado, que acaba eximindo de culpas. Esquerda. A gente está conversando com o presidente Cremers. Em seguida, vamos fazer um breve intervalo. Em seguida, vamos voltar conversando sobre saúde e saúde também que dá certo no estado do Rio Grande do Sul. Já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo. Hoje conversando com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Dr. Fernando Weber Matos. Doutor Fernando, mas nós temos também ilhas de excelência no Rio Grande do Sul, né? Que só estão aí também pela ação do Cremers. Olha, eu não digo pela ação também pela ação. Nós não digo que tem a participação do Cremers, nós temos ali uma participação, o Cremers, ele fiscaliza, orienta, mas, na verdade, as nossas ilhas de excelência, citando algumas, o setor de transplantes, né, da Santa Casa de Misericórdia foi criado não pelo Cremers, né, foi acompanhado pelo Cremers à distância. Na verdade, os dirigentes que fizeram a gestão lá, os médicos, né, que se dispuseram a se especializar nos transplantes, hoje conseguiram o seu objetivo. Nós temos grandes nomes, do professor Camargo, do professor Lucchesi, né, para citar alguns, e para não deixar magoados tantos outros que hoje ocupam também esse espaço. Mas, na verdade, foram os precursores, né, desse progresso na área de transplantes. Então, veja, nós temos qualificação, temos médicos que se qualificaram e que hoje são nomes não só no Rio Grande do Sul, mas nacionais e internacionais. São referências internacionais. Então, nós temos cérebros aqui que podemos investir e fazer com que eles alcancem esses objetivos. Tem que mudar currículos hoje? Eu acho que tem que atualizar, sim, né? Temos que atualizar os currículos, as universidades elas tendem a fazer isso, especialmente nas faculdades de medicina, procurando fazer o médico se aproximar mais do paciente, né? Mudou bastante a maneira de atuar. Veja, eu continuo trabalhando, eu sou cirurgião, então eu continuo trabalhando. Então, eu tive uma dificuldade muito grande de adaptação com a informática. Por quê? Porque eu era habituado a conversar com o meu paciente, a examinar o meu paciente, e depois eu fazer a transcrição para o papel. Quando veio a informática, a gente tem que mudar a maneira de atuar, né? A gente tem que estar falando e tem que estar escrevendo. Tem que ser os dois juntos. Tem que ser as duas coisas juntas, né? Porque a gente não tem um tempo
necessário para fazer como era antigamente. Então, a consulta termina, já está lançado. Tem que pedir exames, tem que ser pelo sistema. Então, se tu não preencheu, tu não consegue fazer o atendimento global, entendeu? Então, hoje eu estou adaptado? Sim, mas a gente leva. O que eu quero dizer é que ao longo dos anos, as modificações que a sociedade vai enfrentando, todas as profissões têm que se adaptar, e o médico não é diferente, entende? Mas essa adaptação, ela tem que manter muita coisa ainda do passado. A boa conversa, o diálogo, o bom exame físico, a boa relação com a família. E isso, às vezes, fica difícil na medida que tu abre a porta do consultório e tem mais 30 te esperando para consultar, e tu só pode dispensar 2, 3 minutos. Esse é um grande problema que nós temos que enfrentar, né? É fácil atender alguém que entra no teu consultório e diz assim, eu vim buscar um atestado médico. E tu baixa a cabeça e vai dar o atestado médico, porque ele merece e tal. Bom, tu levou 2 minutos, mas tu não pode atender uma pessoa em 2 minutos de maneira correta. E o que nos impõe o sistema hoje é isso, onde tinha que ter 3 médicos, tem 1 se tiver, né? E as nossas emergências, nós entramos às 7 da noite e vamos atendendo quase que de maneira ininterrupta, tal a quantidade de pacientes que chegam. E tem unidades que são 24 horas, né? E as unidades 24 horas, né? E a hora do descanso. Às vezes eu olho no WhatsApp, né, nas mídias sociais, e vejo lá que pegaram um médico dormindo sentado ou com os pés em cima da mesa e dizem, enquanto eu estou lá esperando a consulta, ele está dormindo, né? Então, esse momento é de se perguntar, ele está dormindo na cadeira. Quantos atendimentos ele fez? Quantos atendimentos ele fez? Ele está exausto. Na maioria das vezes ele não fez refeição, ele não teve hora de descanso, não teve interrupção, ele está seguindo o atendimento. É isso uma coisa que hoje nós temos que enfrentar. Eu vi agora, recentemente, eu estive no posto da Cruzeiro, aqui em Porto Alegre, né, e fiquei impressionado, Osíris, telespectadores e doutor Fernando. 2 médicos para atender 65 pessoas. É humanamente impossível. Com qualidade não tem como. E uma pressão ali que eu fiquei apavorado ali. Pois é, Osíris, aí tu imagina assim, um pediatra, se pegar não um cirurgião, para não puxar para a especialidade, mas um pediatra, ele tem que, a mãe entra com o nenê, conta o que aconteceu, tem que despir o nenê, o médico tem que examinar, tem que vestir o nenê, tem que dar o tratamento, tem que dar a receita, tem que orientar a mãe. Na maioria das vezes, senhores, não tem um ar-condicionado na sala. No inverno é frio e no verão não se consegue atender direito, porque se sua. Isso se chama condições de trabalho humanos. Não é o médico só que precisa de um ar-condicionado para fazer o atendimento. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, frio e excesso de calor, mas é o nosso paciente. Despir uma criança, despir uma senhora para um exame ginecológico, numa sala sem ar-condicionado, sem ventilação, sem condições, né? Estas condições é que estão nos faltando hoje no dia a dia. Nós estamos muito pobres, muito deficientes, e isso que se chama o quê? É gestão. Está faltando gestão. Se eu estivesse na Vila Cruzeiro, é o lugar em que de maior insegurança do atendimento do Rio Grande do Sul. Quantas vezes já foi noticiado que entra alguém baleado e logo em seguida entra outra turma para terminar o serviço. Quando passa alguém e diz, esse tem que puxar a fila. Teve um caso interessante, né? Teve um caso interessante que houve um tiroteio ali na Vila Cruzeiro, enfim, e vários baleados chegaram para o atendimento e um dos caras que estava ali baleado, enfim, era o chefe do tráfico e estava morto.
E o médico chegou e disse, tá morto. E o subchefe do tráfico botou o revólver no médico e disse, não, tu vai atender ele. E o médico, para não morrer, pegou um cadáver, que era o cara ali, entubou o cara, botou numa maca, botou dentro da ambulância e mandou para o pronto-socorro, porque senão ele ia morrer ali. Parece um filme isso, né? É uma história de terror. É terrível. Mas isso, quem trabalha na Vila Cruzeiro está habituado a esse tipo de É o cenas. cotidiano. É o cotidiano. Às vezes, não dessa intensidade, né? Claro. Mas as brigas, os empurrões, os gritos, isso se sucede. Doutor Fernando, o que é fundamental, na sua opinião, para o Rio Grande do Sul dar certo? Nós temos que estabelecer o que nós vamos fazer no atendimento, quais são as nossas metas para fazer um mínimo de atendimento para a população. O Estado vai proporcionar ao cidadão e estabelecer a partir daí as condições para que se atinjam essas metas. Não se pode operar se não se tem fio para dar pontos. Não se pode operar se não tiver lâmina de bisturi. Pegando o gancho do Osíris, eu colocaria para o senhor, para o Rio Grande dar certo, né? Próximo governo federal criando, né, e resolvendo o que vocês médicos buscam há muito tempo, que é a carreira de médico. Pode ser um caminho? Pode ser um passo? Um passo, aliás. Porque hoje está muito ruim, né? Hoje está muito ruim. Primeiro, não tem concursos públicos. O pagamento pelo trabalho é pouco. Não se tem segurança para ser médico, né? Não vamos entrar de novo nas condições de trabalho. A carreira do médico proporcionaria que o médico dissesse, bom, eu entro ganhando aqui X, paulatinamente eu vou desenvolvendo as minhas aptidões. Mostra um horizonte, uma perspectiva. Isso, eu vou desenvolvendo as minhas aptidões, vou fazendo um curso, vou fazendo outro, e lá na frente eu vou me aposentar. Eu posso me dedicar plenamente a esse trabalho. Eu posso me fixar numa cidade do interior e ficar lá, criar minha família, constituir um vínculo com o município. Isso é fundamental. Hoje, o que nós temos? Hoje nós temos terceirizações de serviços. Se vocês olharem, cada vez que explode um problema nos municípios do Rio Grande do Sul, vocês olham se não tem uma empresa terceirizada que terceirizou o serviço com o município, sem licitação, sem obedecer regras nenhuma, Sim. porque é um mundo solto, é um jogo entre prefeitura e empresa, não se sabe o que acontece. Os médicos da cidade não entram, os médicos que estão lá há anos trabalhando na comunidade, eles não entram no sistema. Médicos são contratados de fora do município para trabalhar lá. Tem que corrigir. Bom, e aí começa... mas tudo bem, mas se é uma maneira de enfrentar o problema, terceirizar, vamos fazer. Mas o que acontece? Vocês acompanhem, por favor. Primeiro mês paga, no segundo mês atrasa 15 dias, no terceiro mês atrasa um mês. E a partir do atraso de um mês, fica 4, 5 meses sem pagar. Aí vem a crise. Aí os médicos brigam com a terceirizada diz assim, então tá, não quero mais vocês. Traz outro time e joga de novo um mês, ciclo, 2, né? 3, e aí entra o CREMERS. Entra o CREMERS. E aí é o seguinte, né? Mas o CREMERS ele não tem capacidade de punição. Aí é uma coisa que tem que ser constatada pelo Ministério Público, pelo Ministério Público do Trabalho. E está faltando isso. Doutor Fernando, obrigado pela presença do nosso Rio Grande, que dá certo. Tá? E parabéns pelo trabalho lá à frente do CREMERS. Eu que agradeço a oportunidade e quero aproveitar a oportunidade de transmitir aos meus colegas que, mesmo com essa conversa aqui muito pessimista, eu gostaria de desejar a todos, os meus colegas, agora no dia 18, no dia do médico, que ainda vale a pena ser médico. Todos nós sabemos como é bom olhar um sorriso de agradecimento daqueles que nós atendemos, receber o aperto de mão, receber o abraço afetuoso. Isso hoje vale mais do que muito salário, que é pequeno, nós sabemos que é pequeno, mas o que nos faz ser médico e acreditar que
que é médico e medicina é uma coisa boa, é exatamente o reconhecimento daqueles que nós fazemos o bem. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado também ao Milton Cardoso, vai retornar outras vezes aqui. Parabéns a todos os médicos, parabéns pelo Dia do Médico, né, Sem dúvida alguma, recebe a nossa saudação aqui. O Rio Grande Rio da Safra vai ficando por aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, retornamos oportunamente. Até lá.